tudo bom? Eu sou a Anne, tô aqui em isolamento social, porém começando o Clube do Livro CH. E hoje a gente vai falar dos nossos queridinhos para todos os garotos que já amei, Peter Kavinsky, Lara Jean, John Ambrose, dos livros. Porque se você não sabe, os filmes eles são baseados nessa trilogia aqui da Jenny Han, para todos os garotos que já amei, o PS Ainda Amo Você e Agora e Para Sempre Lara Jean. Se você está se perguntando sobre o terceiro filme, ele vai sair muito em breve porque já foi gravado, já foi finalizado e tudo mais. Eu aposto lá pro começo do ano que vem, a gente deve ver alguma novidade sobre isso. Mas agora focando um pouquinho nas mudanças, é claro que vou avisar que esse vídeo tem spoilers, então fique por sua conta e risco. As mudanças de Para Todos os Garotos que Já Amei, o primeiro livro e o primeiro filme. Eles são, no geral, bem parecidos, mas o primeiro ponto que eu quero destacar é o Josh, que ele tem uma importância muito maior no primeiro livro. Ele é um personagem que é mais desenvolvido e o relacionamento dele com a Lara Jean também, porque o Josh desenvolve sentimentos mais intensos pela Lara Jean no primeiro livro. Ele chega a dar um beijo nela e nada disso aconteceu no filme. Eles preferiram focar na relação dela com o Peter. Não que o livro não foque, foca muito também nela com o Peter. Porém, são coisas diferentes e tem essa coisa dela com o Josh correndo em paralelo. E agora, o segundo ponto que eu quero destacar, já que estamos falando de Peter Kavinsky, é que a relação deles também começa um pouco diferente. Eles falaram no filme que o primeiro beijo dos dois foi naquele jogo de girar a garrafa, mas na verdade, no livro é diferente porque o Peter beija a Lara Jean porque ele quer, simplesmente porque ele quer. Os dois estão numa dessas festinhas de pré-adolescentes e aí o Peter e a Lara Jean ficam por último pra serem buscados pelos pais. E aí ele resolve dar um beijo nela e ela fica até um pouco chateada. Ela fala, poxa, queria que meu primeiro beijo fosse uma coisa especial. E foi meio que no porão da casa do fulano de tal, não lembro agora o nome do menino. Mas ela guarda essa memória do Peter assim, tanto que a carta que ela escreve pro Peter é ela falando isso. Por que você me beijou, sendo que, tipo, a gente não tinha nada? E outra coisa que é diferente é que nesse namoro falso deles, nessa coisa de fingir, o contrato também tem algumas cláusulas diferentes. Por exemplo, é o Peter que fala pra Lara Jean que ele vai colocar a mão no bolso dela. Que virou uma cena tão clássica, mas na real é o Peter que fala isso. Porque ela fala que não vai ter beijo, que não vai ter isso, que não vai ter aquilo. E ele fala, posso pelo menos colocar a mão no seu bolso, então? E aí foi uma ideia do Peter que eles mudaram esse detalhezinho pequeno. Mas eu achei legal falar, já que virou uma coisa muito grande, né? A terceira mudança, na verdade não foi uma mudança. Foi uma coisa que não aconteceu, que foi a festa de Halloween da escola. É um capítulo tão pequeno e eu sinto que era algo que podia ter sido feito, que não era difícil, ia ser uma coisa rápida e é muito divertido de ler, então eu acho que assistir seria ainda mais legal. Acontece essa festa de Halloween na escola e o Peter se veste de Peter Parker de Homem-Aranha e a Lara Jean se veste de Cho Chang de Harry Potter e o Josh se veste de Harry Potter. E aí o Peter fica meio, por que você veio de casal com o outro cara, sendo que você é minha namorada, tipo, mesmo que namorada falsa. E ela fica, tipo... E aí o Peter começa a ter meio uma crise de ciúmes, assim, é uma cena bem engraçada que eles ficam se provocando. E aí a Lara Jean descobre que ele também não terminou de ler Harry Potter, enfim, é uma cena muito, muito fofa, que termina com o Peter correndo pela escola atrás da Lara Jean, soltando teia de aranha falsa, e ela lançando feitiços pra ele. Então... eu acho que foi uma cena que serviu pro desenvolvimento da dinâmica entre os dois, pro clima entre eles ficar um pouco mais leve. E é uma cena tão rapidinha que podia ter tido, não teve. Mas se você quiser ler, está no livro e ela é muito fofa. A última mudança que eu quero destacar entre o primeiro livro e o primeiro filme é que ele termina aberto. Não tem aquela cena final da Lara Jean e do Peter se beijando e não sei o que. Tem a Lara Jean falando que quer ficar com ele, que vai escrever uma carta, mas nada indica que eles realmente ficaram juntos. É compreensível isso ter mudado, né, porque eles não sabiam qual seria o sucesso do filme, não sabiam que teria uma continuação, então dá pra entender por que mudaram isso, mas por curiosidade, só pra vocês saberem que é diferente, e aí a carta começa no segundo livro. Ela escreve essa segunda carta pro Peter, e ela entrega pra ele também numa situação diferente, que é no ano novo, ela vai até a casa dele no ano novo e ele tá bancando difícil. Só que a Lara Jean, ela não entende que ele tá bancando difícil, ela acha que ela tá levando um fora. E ela resolve ir embora, enfim, ela fica toda sentimental, achando que ela não tem mais chance nenhuma com o Peter, que acabou realmente, até que ele vê a carta no bolso dela, e não tem essa coisa de, ai, se você quer que eu leia, você vai ter que ler pra mim. Não, ele pega contra a vontade dela e ele mesmo lê a carta e ela fica morrendo de vergonha, mas no fim eles ficam juntos, dá tudo certo, e aí vem outra mudança,
de que, na verdade, eles têm sim um segundo contrato no livro. Esse segundo contrato, ele é meio parecido, assim, com o primeiro. Tem cláusulas diferentes, fala que o Peter, se ele quiser, ele vai ligar pra Lara Jean toda noite, que ele não vai se atrasar pra buscá-la. Na verdade, o contrato, na real, ele tá até na contracapa aqui do livro, se vocês tiverem interesses. Por exemplo, Lara Jean não vai obrigar Peter a fazer qualquer tipo de artesanato, é uma das cláusulas do contrato novo. Então, é bem fofinho. E aí outra coisa que eu senti que mudou muito aí, englobando o primeiro e o segundo filme, é que aquela questão do ofurô, do vídeo na banheira, é muito maior nesse segundo livro. Tanto que ela ocupa mais ou menos isso daqui da história, assim, tipo, sem brincadeira. É uma coisa bem grande, porque envolve a relação do Peter com a Genevieve, que eles estão sempre juntos, e a Lara Jean tem certeza que foi ela que gravou o vídeo, e por que o Peter tá sempre com ela. Então, a Genevieve, ela é muito maior na história e no arco dos dois nesse segundo livro. E ao contrário do filme, elas não terminam essa história bem. Mas vou explicar já por quê. Chega também John Ambrose McLaren, que é outra diferença. No livro, eles trocam várias cartas, ele e a Lara Jean. Já no filme, não. E eles se encontram pela primeira vez, na real, naquela reunião da Casa da Árvore. Eles não se encontram no asilo. Tem a história do asilo, mas é outra coisa que eu também já vou explicar. Nessa reunião da Casa da Árvore, ele não sabe que Peter é namorado de Lara Jean, descobre, tem todo aquele climão. Mas o que é importante mesmo é que eles resolvem jogar uma partida de assassino, que é como se fosse um pega-pega especial que eles sempre jogaram quando eles eram crianças. E quem ganhar essa partida de assassino vai ter direito a fazer um desejo. Qualquer desejo que quiser. Ideia de nossa querida Genevieve. E é tipo um pega-pega, onde, por exemplo, a Lara Jean tirou o John. E aí ela tem que encostar as duas mãos no John e falar, peguei. E aí, a partir do momento que ela pega o John, ela tem que pegar a pessoa que o John tirou no jogo. Então, o John tirou o Peter, ela tem que pegar o Peter até sobrarem duas pessoas e uma vai ter que pegar a outra pra vencer. É um jogo meio doido, mas faz sentido pra história e é tudo que importa. A Lara Jean, ela tira o John nesse jogo e aí ela tá lá se voluntariando no asilo e não sei o que, até que o John aparece. E aí ela fica tipo, quê? Tanto que ela acha que é um plano pra eliminarem ela do jogo, mas aí ela descobre que o John tá lá não porque ele é um voluntário, mas porque ele é neto da Stormy, que é a idosa que a Lara Jean fica amiga no asilo e tudo mais. Então tem essa conexão entre eles que é bem diferente da conexão do filme, não é aquela coisa, enfim, do filme deles se encontrarem coincidentemente no mesmo asilo. Eles se encontram coincidentemente porque a avó dele tá morando lá e aí ele e a Lara Jean começam a interagir mais. Nessa partida de assassino, a Lara Jean descobre que a Genevieve e o Peter estão se encontrando tanto porque o Peter está consolando a Genevieve porque o pai dela está traindo a mãe. Então a Lara Jean tá seguindo a Genevieve pra tirar ela do jogo e ela acaba descobrindo isso. Aí ela começa a entender as coisas. Isso é depois que ela e o Peter terminaram e aí ela fica tipo, eu não posso culpá-lo por ter uma conexão com ela. Essa parte é meio igual a do filme, só que elas não voltam a ser amigas. A Genevieve fica até com raiva, na real, porque a Lara Jean descobriu aquilo e ela fica tipo, ai, cresce, eu não quero ser sua amiga. Mas a Lara Jean acaba dessa situação entendendo que ela e o Peter têm que ficar juntos. E aí agora a gente vai falar de uma questão do filme que aliviaram muito, assim, muito a barra do Peter. Porque quando eu li esse livro eu fiquei muito irritada com ele. Toda hora esse menino estava com a Genevieve, toda hora. E aí quando ele e a Lara Jean terminam, não é aquela cena em que ela pergunta pra ele, ai, você quer seu colar de volta? Ele pede o colar de volta pra ela. Ele chega pra ela e fala, eu quero o meu colar de volta. Obviamente. Gente, a raiva que eu senti desse garoto quando ele fez isso, não tá escrito, eu fiquei com muita raiva. Quem pede o colar de volta, meu Deus? Ai, juro, fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas enfim, superando isso, depois que ele pede o colar de volta, no aniversário dela, ele vai lá, entrega o colar, depois que ela ganhou a partida do jogo do assassino, ele fala, você tem direito a um pedido, pode me pedir qualquer coisa, eu quero ter você de volta. E qualquer coisa que você quiser de mim, eu te dou, porque você é minha prioridade. E aí ele faz uma declaração muito fofa pra ela, mas ela ainda tá muito confusa com tudo que tá acontecendo. E aí ela chama ele pra se encontrar com ela na Casa da Árvore, e aí os dois ficam juntos no final do livro. Mas é diferente, porque não tem aquela cena do baile, onde ele aparece do nada.
é uma história meio diferente. É muito fofo no livro também, mas é diferente. E eu acho que essas são as principais mudanças, assim, do primeiro e do segundo. E o próximo vai ser Agora e Para Sempre Lara Jean. Não vou dar muito spoiler desse, porque como não saiu o filme ainda, vocês podem ler o livro sem spoilers, assistir o filme sem spoilers também, se vocês quiserem. Mas eu acho que esse é um livro mais da Lara Jean, não é tanto dos dois, eu acho que é mais ela, porque fala do desenvolvimento dela, ela se frustrando com algumas coisas, ela tentando descobrir mais sobre ela, sobre quem ela é, o que ela quer pra ela. Então eu acho que esse é um livro muito dela e eu tô curiosa pra ver qual vai ser o resultado no filme. Gente, é isso. Comenta aqui se eu deixei alguma coisa fora que você sentiu que mudou muito entre o livro e o filme. Comenta os próximos livros que você quer ver aqui no Clube do Livro da CH. A gente também vai marcar algumas lives de discussões, então fala quais livros você quer ler em uma leitura coletiva pra gente discutir depois. E até o próximo vídeo. Um beijo!